Bom dia a todos. Hoje estamos aqui para mais uma entrevista de Transportes e Negócios e o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Manuel Cunha Júnior, presidente da Comunidade Portuária de Viana do Castelo. Sr. Doutor, muito obrigado por estar aqui connosco, por se disponibilizar este tempo e perguntava-lhe precisamente, começávamos precisamente por aí. Pela primeira vez, a Comunidade Portuária de Viana do Castelo não é presidida por alguém do meio. O Sr. Doutor já fazia parte da direção. Como é que se sente neste novo papel? Sim, sim. Antes de mais, muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade também dessa entrevista, como é óbvio. Ah, eu me sinto bastante confortável porque nos últimos 3 anos, enquanto diretor e vice-presidente da associação na administração do Luiz Paz da Silva, tive a oportunidade de participar de uma equipa de gente extremamente competente, de gente extremamente conhecedora do assunto, onde pude, nesses últimos 3 anos, aprender muita coisa. É óbvio que não sou do ramo, mas como também já sou presidente da Associação Empresarial do Distrito de Viana do Castelo e da Câmara de Comércio e Indústria de Viana do Castelo, suscita aqui também um interesse muito forte na questão portuária, né, nomeadamente Porto de Viana do Castelo, na questão do que é o desenvolvimento do nosso tecido empresarial. E, obviamente, temos aqui uma grande capacidade industrial já no território todo, e o porto acaba por ser um elemento extremamente importante, né, no desenvolvimento desse território, e, obviamente, que no transporte das mercadorias que aqui são produzidas, nomeadamente do grande crescimento da indústria automóvel que tivemos no território. Portanto, a equipa dessa nova direção basicamente é a mesma, né? Temos aí todos aqueles stakeholders que fazem parte já da direção e dos órgãos sociais da comunidade portuária. Portanto, é um trabalho de uma equipe espetacular, onde toda a gente conversa com muita frequência, tiramos muitas dúvidas e trabalhamos convergentemente no interesse do desenvolvimento do Porto. Portanto, eu, com os colegas que tenho, me sinto bastante confortável, mesmo não sendo do ramo, temos todos o mesmo interesse, que é o desenvolvimento e propagar as ideias e o que é o Porto de Viana do Castelo, nessa promoção do Porto. Portanto, me sinto bastante confortável pela equipa que tenho. Muito bem. Precisamente, referiu aí que o Porto de Viana do Castelo está integrado numa numa região de grande atividade económica, com uma forte componente exportadora, e tem aí ao lado também a Galiza, enfim, que complementa bastante bem a região. Todavia, o Porto de Viana do Castelo, avaliando pelos seus movimentos de cargas, tarda em dar o salto, tarda em crescer. Eh, em sua opinião, a que é que se deve isso? O que é que falta? Na minha opinião, o que falta para esse grande salto é alguma capacidade territorial, ou seja, o Porto de Viana do Castelo tem um grande problema de terra plena, portanto tem que ser mesmo visto qual é a situação que mais é interessante na operação do Porto de Viana. O Porto de Viana também ficou muito tempo sem qualquer tipo de investimento, que também prejudica um bocadinho o desenvolvimento do próprio Porto. Essa questão da operacionalidade do perfil do Porto foi abordada no estudo que foi efetuado pela PDL, pela Câmara Municipal, né, um estudo de perfil de Porto, que também quero deixar bastante claro que isso foi uma proposta e uma reivindicação da própria comunidade portuária na antiga administração, ainda com o Luiz Paz da Silva presidente, e que teve bons ouvidos e foi bem acatada pela autoridade portuária e pela Câmara Municipal. Portanto, chegamos aqui a uma conclusão bastante interessante, que é uma questão de perfil do porto, ou seja, o Porto de Viana tem capacidade de crescimento, tem alguma situação que já foi analisada pela própria PDL na questão do aumento do terrapleno, obviamente que com alguma, alguma situação que não é muito favorável, aquilo que poderia ser uma questão, por exemplo, dos contentores ou coisa do gênero, não é essa a ideia do Porto de Viana. É sim trabalhar naquilo que já é o trabalho com as empresas que estão lá, com os operadores que já estão a trabalhar nesse sentido e criar condições para que se aumente essa tipologia de carga. Obviamente, fazer aqui um forcing, porque é muito interessante para a Viana a questão de uma remodelação do transporte ro-ro, que para nós era muito interessante. E, obviamente, agora o futuro, por conta dos 2 gigawatts de energia offshore que se pretende aqui na costa marítima de Viana do Castelo, também criar condições e adaptar o porto para essa nova realidade econômica que se avizinha e que se mostra
gigantesca no âmbito empresarial, ou seja, em vários setores, desde o primário até o terciário, no âmbito da construção, da metalomecânica e da montagem, onde o porto, obviamente, vai precisar aqui receber uma carga interessante de investimentos para poder estar adaptado a isso. Portanto, é uma situação mais ou menos voltada agora para essa situação. Já deixou aí muitas pontas que vamos pegar daqui a pouco. Eu perguntava-lhe, falou aí no estudo de mercado, o estudo de mercado não foi muito difundido, provavelmente chegou a quem de direito, e eu perguntava-lhe que, obviamente conhecedor que é do estudo, que conclusões, não as conclusões, que principais conclusões que retirou das conclusões do estudo, se é possível dizer assim. Sim, a conclusão do estudo realmente se baseia muito na ampliação do próprio parque empresarial dentro do porto, aumentar aqui, fazer um aumento da área do porto do terrapleno, criar uma segunda área empresarial. Foi muito interessante isso no estudo, porque coloca essa possibilidade, mas também se coloca uma condição mínima de operacionalidade, de carga a ser feita no porto para poder as empresas se instalarem lá. E, obviamente, com alguns investimentos que também circundam o porto que estão a vir para Viana, a questão do offshore. Ou seja, nós temos aqui concorrentes, e como disse bem, não é questão só de Vigo, no âmbito do offshore e do conhecimento, já da operacionalidade, por exemplo, do Porto de Ferrol nessa situação, da construção de plataformas e nas montagens das turbinas e dos geradores. Viana precisa se posicionar nesse sentido, porque são 2 gigas na costa de Viana e o Porto tem que estar pleno nessa operacionalidade, porque é isso que vai rentabilizar muito o Porto. Temos aqui também algumas situações, né, obviamente, de operadores que já estão no porto, que é o caso específico, por exemplo, da Nogarpor e do próprio Grupo ETE, também aqui como operadores do porto, que também necessitam de alguma situação de investimento para poder reforçar aquilo que são seus clientes e a tipologia de carga. Também favorecer nessa situação de investimento empresas que já operam no porto, como o caso da DS Smith, que também tem aí uma situação que faz muito transporte rodoviário, quando poderia estar fazendo esse transporte diretamente no porto. Ou seja, aqui tem investimento. O Porto de Viana ficou um bocadinho parado, obviamente também está inserido num meio de grandes portos, né, como é Vigo, como Leixões, mas que também temos que ter um olhozinho um bocadinho mais apurado para o Porto de Viana, porque ele pode vir a ser um rentabilizador muito grande para o território todo. E o Porto de Viana não é só de Viana, é um porto que tem que operar para o próprio distrito todo, né? Temos aqui, já mesmo na última Assembleia Geral da Comunidade, uma conversa bastante agradável com o senhor presidente da CIMI Alto-Minho, Manuel Batista, que também tem alguma preocupação no Porto de Viana em relação ao distrito todo. Portanto, acho que temos um futuro que não é assim muito fácil, mas temos aí uma visão bastante interessante daquilo que pode ser o crescimento do Porto de Viana. E os investimentos em curso e os investimentos projetados, desde logo da responsabilidade da APDL, estão em linha com aquilo que vocês acham ser necessário? Falou aí na questão das eólicas offshore, que obviamente vão precisar de enormes áreas, de enormes investimentos, também da parte da própria administração portuária. Sentem receptividade da parte da APDL para investir mais no Porto de Viana? Com certeza absoluta. O atual presidente do Conselho de Administração da APDL, o engenheiro João Neves, já teve esse cuidado, fez um estudo, montou uma proposta, fez o plano, já apresentou esse plano publicamente, tanto à comunidade portuária como no Conselho Empresarial Estratégico de Viana do Castelo, acompanhado do seu presidente da Câmara Municipal, aqui o arquiteto Luiz Nobre, e é um plano extremamente interessante. Foi, do ponto de vista da comunidade, foi um plano extremamente bem pensado. Seria um salto gigantesco o Porto de Viana do Castelo. Para a tristeza nacional, os portos de mar ficaram fora do plano de recuperação e resiliência, ou seja, ficaram fora do PRR, e havia uma possibilidade de se buscar financiamentos dentro do próprio orçamento do Estado, para que no caso específico, nomeadamente no caso do Porto de Viana do Castelo, esse plano tão bem elaborado pela PDL pudesse ser executado. Houve a queda do governo, houve um período eleitoral, houve um novo governo que surgiu, e estamos aqui ansiosamente à espera de que isso ainda possa
num curto período de tempo, ser uma realidade dentro do próximo Orçamento de Estado. Muito bem. Portanto, já falamos aí, já referiu aí a aposta nas eólicas, já referiu os investimentos. Eu pergunto-lhe, a APDL, a integração plena, a fusão, na prática, do Porto de Viana do Castelo, na APDL, cumpriu as expectativas, foi benéfico, está a ser de facto benéfica para o Porto de Viana? Essa é uma questão um bocado complicada, porque assim, nós temos os números do Porto de Viana antes da integração à PDL, e temos agora os números recentes, ou seja, obviamente houve uma queda grande na movimentação de mercadorias, houve uma queda no valor tonelada de carga, ou seja, o Porto de Viana, nos últimos anos, tem nadado um bocado contra a correnteza, ou seja, enquanto os outros portos têm um crescimento devido ao aumento da produção nacional, o Porto de Viana tem tido uma queda na movimentação de carga. Isso eu sinceramente não consigo precisar se isso tem alguma situação a ver com a integração. O que eu acho é que o principal problema do Porto de Viana, e essa queda se dá justamente pela falta de investimento nesses últimos anos que não foi feita no Porto de Viana. Ou seja, enquanto vemos investimentos sendo operados em outros portos, o Porto de Viana não recebeu muito daquilo que era interessante para se criar uma nova categoria de infraestruturas ou alguma coisa do gênero. O que nós temos visto nos últimos anos é que os investimentos foram feitos assim no desassoreamento, no aprofundamento do calado, alguns acordos, no caso, com os estaleiros, com a USC, na construção da terceira doca seca, que também vai ser muito interessante e já começou, mas investimentos efetivos na área de cais, na área de porto, esses foram muito poucos. Portanto, acho que o problema não é nem a questão da integração, acho que o problema maior se dá realmente num longo período de tempo sem investimentos mesmo em infraestruturas. É um porto complicado, Viana do Castelo é um porto complicado porque é um porto que fica exatamente de frente para a cidade. Isso também cria aqui alguma convulsão social na cidade quando se fala em contentores ou coisa do gênero. Apesar de que a gente entende que é muito complicado esse tipo de operação no Porto de Viana, e acredito que nem seja por aí, pode-se pensar numa situação da criação no Porto Seco, mais próximo à linha férrea, que também não temos linha do comboio que opera diretamente dentro do porto, mas conseguimos aqui criar situações que também não tenham um choque ambiental, nem um choque visual na questão da própria cidade. Mas são problemas que estão todos a ser discutidos já há algum tempo e que podem ser ultrapassados de uma forma muito interessante. O que precisamos nessa fase é realmente que o Orçamento do Estado tenha visão para o Porto. O presidente da PDL está muito atento nisso e acho que para um futuro até de curto, médio prazo, vamos ter bastante boas novidades para o Porto de Viana. Tem presente, enfim, para termos uma ideia, o volume de investimento que esse plano da APDL aponta e para que horizonte no Porto de Viana do Castelo? Nós temos aqui a informação, eu não sei até que ponto essa informação ainda é pública, como houve a queda do governo, não sei. Foi apresentado, tinha um valor estipulado, ou seja, dentro do plano do próprio governo havia aqui uma necessidade de investimento e atualização em 4 portos em Portugal, e o Porto de Viana era um deles, que até receberia uma fatia até maior do que os outros 3 portos, justamente por esse longo período sem esse tipo de investimento em infraestruturas. Era um envelope bastante interessante, como é óbvio, que resolveria muito o problema do Porto na questão do aumento de cais, aumento de estruturas, inclusive na situação do próprio Ro-Ro, iria ser uma situação bastante interessante, um calado muito mais profundo, uma bacia de rotação também muito mais profunda, ou seja, tinha uma situação mesmo muito interessante. Agora essa batalha da PDL é ver se consegue manter esse envelope que já tinha sido acordado com o antigo governo, se é possível manter isso, pelo menos para o próximo orçamento de Estado, para que essas obras sejam efetuadas até 2027, para começar a operacionalizar toda essa situação do offshore. Portanto, a vossa expectativa é que de uma vez por todas se quebre este ciclo vicioso de não se investe porque não há carga, não se consegue atrair carga porque não há investimentos.
É isso, não é? Pois, essa era a antiga discussão que tínhamos, inclusive, com a antiga direção da PDL, na altura do engenheiro Nuno Araújo, que é o que a gente aqui até brincava com o antigo presidente, que era a tal pescada de rabo na boca, né? A PDL investe se tiver carga e só vem carga se tiver o investimento. Acho que sim, acho que a atual administração da PDL conseguindo aprovar esse valor de investimento, esse paradigma se quebra facilmente. Bem, falou aí, en passant, na questão das acessibilidades ferroviárias, isso é uma batalha antiquíssima, não é? Que continua adiada. Esse plano de que me fala da APDL, integra também essa valência ou ainda não? O plano da PDL deixava a previsão de uma área para o efeito. Não, numa primeira fase, teria essa situação efetivada ou construída, porque nós aqui também temos alguma dúvida de que isso seja uma necessidade para o Porto de Viana. Com o investimento que foi feito no novo acesso rodoviário ao Porto de Mar, e agora ainda com a ampliação que vai ter para o outro lado da 28, que já foi anunciado também pela Câmara Municipal, ou seja, nós temos aqui 8 quilômetros diretamente do Parque Empresarial e Industrial do Neiva, ou seja, diretamente da 28, que sem atravessar pelo centro da cidade nem nada que seja parecido, chega diretamente ao porto. Do outro lado, também vamos ter mais 5 quilômetros de estrada, que também vai chegar aos outros pontos, aos outros polos empresariais, no caso de Barroselas e Carvoeiro, que também vai ter uma ligação direta com o Porto de Mar. E também agora o anúncio do PRR, da nova ponte, né, na travessia do Rio Lima, que é a ponte de Euclisto Portela, que vai ligar diretamente também o Parque Empresarial, onde está inserida a DS Smith também, com uma vertente de facilitar o transporte de carga para o Porto de Mar. Ou seja, temos aqui uma situação bastante confortável para o futuro de ligações rodoviárias sem qualquer tipo de implicação ou problema com a própria mobilidade do município. A questão da ferrovia, como o Porto de Viana não tem a tipologia de contentores, não sei se realmente justifica o tipo de investimento para aquele porto nessa fase. Mas a PDL teve cuidado de deixar uma área de previsão para esse tipo de investimento. Portanto, temos que ver como que a operacionalidade do porto e essas novas tipologias de perfil de utilização do porto, com o tempo, também vão demonstrar a sua função e utilidade, para no futuro, sim, se pensar se há necessidade ou não de uma linha férrea para carga dentro do próprio porto. Mas a previsão diária lá está, lá fica. A vertente de Rorró, já aludiu a ela várias vezes, à partida pareceria que Viana do Castelo poderia ser um porto com, enfim, com qualidades, com capacidade para atrair cargas Rorró, serviços regulares. Eu sei que já há algumas escalas, enfim, mais ou menos regulares, mas haveria essa expectativa. Vocês também apostam dessa vertente? Tendo até enfim, uma subjacente à aposta da União Europeia na intermodalidade e no desvio de cargas da rodovia para o Short Sea, nomeadamente. Sim, sim, essa sim é uma situação que interessa muito, pelo menos na visão da comunidade portuária e das conversas que temos, é uma visão que interessa bastante, não só pelo fato da carga, mas pelo fato também do transporte de pessoas. Ou seja, no passado nós tivemos aí uma situação de transporte de ro-ro com a Britain Ferries, que vinha muita gente, vinha muitos turistas e vinha carga, e isso é uma situação bastante interessante. Nós hoje no Parque Empresarial de Viana do Castelo temos muitas empresas que trabalham efetivamente com ro-ro, mas em outros portos, né? Nós temos aqui uma situação de uma rampa que já é curta, uma rampa, salvo erro, de 23 metros, que está um bocado desatualizada, que não é móvel, ou seja, sabendo que agora a nova tipologia de navios ro-ro pedem uma rampa de 32 metros, ou então pedem espaços apropriados quando vem com a própria rampa, situações do gênero. Mas isso tudo foi muito bem pensado no novo plano de expansão do Porto de Viana. E nós teríamos aqui já uma nova rampa móvel que podia ser realocada em vários pontos do cais, do cais de descarga, portanto seria isso uma aposta bastante interessante para o Porto de Viana. Acho que nesse sentido, sim, até para reativação e recuperação de alguns contratos que o próprio Porto de Viana acabou por perder para a Espanha por essa falta de infraestrutura. O ro-ro, acho que sim, acho que para Viana seria mesmo muito interessante.
E temos que falar, claro, do eólico offshore, que já mencionou aí várias vezes. É de facto uma oportunidade. Viana, curiosamente, já tem tradição, enfim, no embarque, na movimentação de componentes para a indústria eólica. Só que, como disse, são precisos grandes investimentos, é preciso também muito espaço disponível para a instalação da empresa, para o armazenamento e montagem dos componentes. Viana tem para além de ser um desejo, tem efetivamente condições para participar nesse projeto numa lógica de rede, obviamente, que não poderá, presumo eu, fazer tudo sozinha, mas numa lógica de rede, tem capacidades para intervir e integrar esse desafio e ganhar com isso, naturalmente? Sim, sim, com certeza tem. Nós temos, por exemplo, o nosso parque metalomecânico é muito, muito interessante. Temos grandes empresas aqui sediadas, por exemplo, posso dar um exemplo muito, muito rápido da Metalopiana, que faz muita obra pública, muita obra, inclusive fora de Portugal, obras internacionais, tanto na Europa como no continente africano e até no continente sul-americano. Já tem uma grande expertise nisso. Obviamente que a questão da tecnologia também está inserida dentro do próprio porto, com duas empresas que trabalham já no setor e uma no desenvolvimento científico e tecnológico muito grande. Tá? Temos a Core Power Ocean, que está mesmo inserida já no Porto de Viana. Temos a Windfloat também inserida, já com 3 turbinas na zona de exclusão marítima, né, científica de testes e de desenvolvimento. Já tem ali 24, 25 megawatts a produzir já há alguns anos. Portanto, já há muito conhecimento em Viana sobre o assunto. E, obviamente, que isso é um serviço isso é um tipo de projeto que acaba por ser globalizado, ou seja, vamos ter aqui inserção de várias empresas europeias, provavelmente empresas chinesas, provavelmente empresas até marroquinas, pronto, no Norte de África também tem algum desenvolvimento na questão das turbinas eólicas, mas precisamos tratar um bocadinho do território, também precisamos inserir, obviamente, toda a prata da casa empresarial que temos aqui, com muita competência para desenvolver esse tipo de trabalho, e a ideia também, pelo menos na parte das estruturas, é trabalhar com empresas portuguesas, empresas do território, e para isso é óbvio que esse desenvolvimento e essa ampliação do porto era muito interessante para se poder fazer os concursos para que essas empresas tenham também chance de participar nessa situação toda. Ou seja, a consulta pública já foi feita, já apareceram 50 empresas internacionais interessadas no offshore de Viana. Agora vamos passar para uma fase mais operacional de concurso público. E é onde precisávamos aqui de algum input bastante interessante daquilo que pode ser a ampliação do porto, para também ser um polo de atratividade para essas empresas a participarem do concurso dos 2 gigas de Viana. Portanto, estamos quase a concluir a nossa conversa. Tenho duas questões mais. A primeira é como é que o presidente da comunidade portuária via o futuro no médio, curto, médio e longo prazo, mas vamos ficar por médio prazo, do Porto de Viana. Eu vejo com bastante otimismo. Eu acho que existe uma boa vontade, tanto dos parceiros da comunidade, existe um excelente relacionamento com a autoridade portuária, existe uma conversa muito franca e muito aberta com a autoridade. Acredito que essa situação, obviamente, do offshore vai ser um input muito grande para várias áreas, né, de Portugal, são de 4 a 5 pontos que ainda serão definidos, ou seja, vai ser obrigatório haver investimento. E no caso de Viana, vejo com bastante otimismo e vejo com bastante esperança, se for o caso de usar essa palavra, de se reverter problemas que aconteceram no passado nessa nova vertente de negócio e de investimento. Portanto, estamos otimistas com o futuro do Porto de Viana a médio prazo. E que papel quer ter a comunidade portuária nesse desenvolvimento? Falou há bocadinho que o estudo de mercado, por exemplo, foi feito em resposta a uma reivindicação da comunidade portuária. Que papel é que vocês se dispõem a participar? Na certeza que não são vocês que decidem os investimentos, nem os financiam, e, portanto, não, essa parte está-vos vedada. Mas o que é que vocês se propõem fazer para potenciar o Porto de Viana?
As comunidades portuárias acabam por ser um conselho consultivo não vinculativo das suas autoridades portuárias e um agente de promoção dos portos. Portanto, o nosso papel é sempre o papel de apoiar, né? Apoiar as autoridades portuárias naquilo que são os planos de investimento, dar alguma sugestão daquilo que é a realidade dos operadores e dos stakeholders que vivenciam e fazem da sua vida e seus negócios no porto diretamente, que também podem dar aqui informações extremamente valiosas às autoridades para também ter o poder de tomada de decisão, também baseado naquilo que são as realidades econômicas dos agentes que operam diretamente no porto. Obviamente, promover o porto e tentar também identificar o que pode ser mais interessante, o que pode ser uma mais-valia, o que pode ser uma melhora no porto, e sempre dentro dessa relação extremamente profícua com a autoridade portuária, no caso a PDL. Acho que temos levado tudo a muito bom porto e sempre com muito otimismo e com bastante responsabilidade naquilo que são as informações que passamos e quando consultados e também com reuniões muito abertas e muito sinceras para também se poder emitir os pareceres que sejam melhor para o Porto de Viana e para o tecido empresarial no contexto geral. Bom, muito bem. Dr. Manuel Cunha Júnior, agradeço-lhe esta primeira conversa enquanto Presidente da Comunidade Portuária de Viana do Castelo. Seguramente haverá novas oportunidades para voltarmos a falar, acompanhando, esperamos nós, a aprovação dos investimentos para Viana e depois acompanhando a sua implementação. Agradeço-lhe, portanto, mais uma vez a sua disponibilidade e pronto, foi mais uma entrevista do Transportes e Negócios. Haverá mais. Muito obrigado, bom dia.